Sabe quando a gente pega peças de quebra-cabeças que parecem não ter nada a ver uma com a outra? É o que temos aqui: uma profecia de guerra, um manual de liderança, uma canção antiga e um ditado sobre leões na rua. Parece uma mistura bem aleatória, né? Mas hoje a gente vai ver como essas quatro peças, juntas, montam um quadro bem surpreendente sobre o mundo. Olhando assim, de primeira, os temas parecem vir de universos diferentes. Profecia, gestão de pessoas, música, sabedoria popular. Onde é que isso se encontra? Bem, a nossa proposta aqui é um pouco ousada. E se esses textos, juntos, revelarem um modelo? Um jeito bem coerente de entender como as coisas funcionam? É exatamente essa investigação que a gente vai fazer agora. Para começar, vamos dar um passo para trás e olhar o quadro geral. Como é que esses textos enxergam as grandes nações, os impérios, o poder no cenário mundial? A nossa primeira peça vem de uma profecia bem antiga. Olha só essa passagem do livro de Jeremias. É uma imagem bem forte. A Babilônia, na época, era o que havia de mais poderoso e orgulhoso. E o texto vem e diz: não importa o quão alto vocês construam, o quão inatingíveis vocês se achem, a justiça chega aí. É um aviso que atravessa os séculos sobre o destino da arrogância. Então, o ponto aqui vai muito além de uma previsão histórica sobre a Babilônia. O que o texto está apresentando é quase um princípio da física do universo moral, sabe? A ideia de que existe uma força de justiça que mais cedo ou mais tarde equilibra a balança. E nenhum poder humano, por maior que seja, consegue escapar disso. Ok, se o poder construído na base do orgulho humano é passageiro e, no fim, sempre acaba ruindo, qual seria a alternativa? O que se coloca no lugar? Para achar uma resposta, a gente precisa pegar outra peça do nosso quebra-cabeça. Dessa vez, um cântico de louvor. E aqui, neste quadro, a gente consegue ver esse contraste de forma bem clara. De um lado, em Jeremias, o império humano. Ele é construído no orgulho, gera destruição e, uma hora, acaba. Do outro lado, o Salmo 97 fala de um outro tipo de reinado, um que é eterno. E a base dele não é a força bruta, mas sim a justiça e a retidão. O resultado? A alegria. São dois modelos de ordem completamente opostos. Beleza, a gente já viu a escala global dos grandes impérios. Agora, que tal a gente dar um zoom? Vamos descer para o nível da comunidade, da cidade, do bairro. Como é que esses princípios se aplicam mais de perto? E para isso, a gente vai olhar para um texto bem diferente, a Carta a Tito. Aqui, o foco muda completamente. A tese é bem direta. O que faz uma comunidade ser saudável e forte não são as leis ou a economia, mas sim o caráter das pessoas que estão na liderança. E o texto não fica só na teoria, não. Ele basicamente desenha um perfil, um modelo do bom líder. E não são ideias abstratas, são qualidades que dá para ver no dia a dia. Disciplina, autocontrole, generosidade, ser uma pessoa de princípios. No fundo, é um manual sobre como construir confiança. E para não deixar nenhuma dúvida, o texto faz questão de mostrar o outro lado da moeda. Ele descreve o tipo de pessoa que, justamente por não ter essas qualidades, acaba criando confusão, falando o que não deve e, no fim, desestabilizando famílias inteiras. Isso só reforça a ideia central. O caráter de quem lidera afeta, de forma muito concreta, a vida de todo mundo. Ok, fomos do global para a comunidade. Agora a gente chega na última escala, a mais próxima de nós. O nível pessoal, as nossas escolhas e a nossa mentalidade no dia a dia. A nossa fonte, aqui, é o livro de Provérbios. Esse livro é genial, porque ele raramente dá sermão. Em vez disso, ele pinta retratos, cria arquétipos, personagens que representam um jeito de ser. E um dos mais famosos, sem dúvida, é o do preguiçoso. A primeira coisa que a gente nota nesse personagem é a criatividade para dar desculpas. E que desculpas, hein? Tem um leão na rua. Pensa bem, a chance disso acontecer era mínima. É um exagero cômico para mostrar como alguém pode inventar os obstáculos mais absurdos só para não ter que agir. Agora, essa imagem aqui é fantástica. A porta girando na dobradiça, ela se move, faz barulho, mas não sai do lugar. É a metáfora perfeita para aquela pessoa que se vira de um lado para o outro na cama. Tem movimento, mas não tem progresso. Não leva a lugar nenhum. É a inércia em ação. E é aqui que a coisa fica mais profunda e surpreendente. A gente acha que o problema é só a preguiça, né? Mas olha o que o texto revela. O preguiçoso não só não faz nada, como ele se acha mais esperto do que todo mundo que tenta dar um conselho sensato.
ou seja, uma mistura perigosa de inércia com arrogância. Então, resumindo a ópera, o preguiçoso, de Provérbios, é muito mais do que alguém que não gosta de trabalhar. É um perfil psicológico completo. Uma pessoa que vive de desculpas, presa na inércia e, para piorar, tem um orgulho que a impede de ouvir e aprender. É um retrato da tolice em seu estado mais puro. Certo? A gente viajou do global para o comunitário e, por fim, para o individual. Agora é a hora de colocar todas as peças do quebra-cabeça na mesa e ver qual é a imagem que elas formam. Olha só como tudo se conecta de uma forma impressionante. No nível global, em Jeremias, o orgulho leva à queda. Descendo para a comunidade, em Tito, a falta de integridade gera instabilidade. E no indivíduo, em Provérbios, a inércia combinada com a arrogância define a tolice. Percebe o fio condutor? É o mesmo princípio funcionando em todas as escalas. E aqui está a grande ideia que amarra tudo. Não importa se o texto é uma profecia, uma carta com instruções ou um provérbio. A mensagem de fundo é a mesma. A realidade que a gente vê do lado de fora, seja de uma nação inteira ou da nossa própria vida, é um reflexo do caráter que está do lado de dentro. Em outras palavras, o caráter molda o destino. E assim, o que começou com 4 textos que pareciam não ter nenhuma ligação, acaba se revelando uma visão de mundo unificada e muito poderosa. E a pergunta que fica para a gente pensar é: de que maneira esses princípios sobre poder, integridade e ação ainda conversam com os desafios que a gente encara hoje em dia?